Iron Maiden. Esse é o tema de mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe. E eu vou contar detalhes e histórias que você nem fazia ideia até agora. Meu amigo e minha amiga, atendendo a muitos e muitos pedidos, o episódio de hoje do Aposto que Você Não Sabe tem como tema uma das bandas mais lendárias de todos os tempos e uma das minhas favoritas, que é o Iron Maiden. Só que antes da gente começar o nosso papo, faz a assinatura aqui do canal, que você já sabe muito bem como faz, eu não vou ter que ensinar pra você, né? Faz a assinatura aí. Ah, e não se espante, porque eu tenho um presente pra você. É, exatamente. Presta atenção nesse vídeo que eu vou te dar um presente. Se ligue, o Iron Maiden não é mais uma banda, ele se transformou numa espécie de religião, com milhões e milhões de seguidores, né? Nem fãs são mais, são seguidores, né? É uma coisa impressionante a lealdade que essa turma dedica ao Iron Maiden, é uma lealdade que inclusive beira a chatice, uma coisa impressionante. Mas nesse episódio aqui eu vou contar alguns detalhes, algumas histórias que eu tenho certeza que você não fazia a menor ideia que tivesse enrolado. Logo de cara, eu vou dizer a você o seguinte: houve um outro Iron Maiden. É, meu amigo e minha amiga, você provavelmente não sabia disso, mas no final dos anos 60, mais precisamente em 1968, havia um grupo inglês chamado Iron Maiden. Pois é, eles faziam um som meio hard rock, meio folk, meio blues. Eles gravaram em 69 e 1970 uma série de compactos que foram reunidos depois, mais tarde, quando a banda já não existia mais, foram reunidos nesse disco aqui, ó, chamado Maiden Voyage, que traz tudo o que a banda gravou naquela época, tá? Em 1969, 1970 e até algumas músicas de 68, logo quando eles lançaram. O que é interessante é que esse grupo, ele na verdade ele chegou a fazer um certo buchicho local ali na Inglaterra, a ponto de eles terem sido contratados para abrir até alguns shows do The Who naqueles tempos, né? E uma coisa muito interessante, eu vou colocar esse som aqui na descrição do vídeo para você poder ter noção. Inclusive, se não me engano, tem um link que tem esse álbum aqui na íntegra. E você vai reparar uma coisa muito interessante. O baixista da banda, que era um cara chamado Barry Skills, ele tinha uma maneira de tocar o baixo dele meio galopante. Exatamente como é o estilo do Steve Harris desde o início do Iron Maiden dele, né? Uma coisa bem interessante, até porque o Steve Harris sempre foi um cara fanático por esse tipo de sonoridade meio hard rock, meio blues, folk progressivo dos anos 60 e dos anos 70. Mas isso eu vou falar daqui a pouco e vou falar inclusive de plágios. É, o Iron Maiden não escapou de fazer alguns plágios, foi processado por isso, mas eu vou contar isso daqui a pouquinho. Aguenta a mão aí, tá bom? Bom, enfim, o que você tem que saber logo de cara é que houve um outro Iron Maiden que está registrado nesse disco aqui. Você não sabia disso, né? Um outro detalhe que muita gente que adora o Iron Maiden não sabe é a respeito da importância, desde 1979, do empresário Rod Smallwood. E eu vou dizer uma coisa para você. Muito mais do que o empresário, o Rod Smallwood é como se fosse um integrante não oficial do Iron Maiden. Primeiro que assim, ele manda no Iron Maiden. É, meu amigo, minha amiga. Ele lidera o Iron Maiden junto com o Steve Harris, quase que na mesma proporção. Aliás, algumas fontes me disseram que inclusive a marca Iron Maiden é de propriedade do Steve Harris com o Rod Smallwood. Claro que não na mesma proporção, mas assim, os dois são sócios da marca Iron Maiden.
É óbvio que a relação deles, por exemplo, ao longo da história, teve alguns solavancos, mas normalmente ele é um cara muito querido dentro da banda, tanto que inclusive que tem uma música em homenagem a ele, que saiu como lado B do single de Wasted Years, né, que é o grande hit desse disco aqui, do Somewhere in Time, que é uma canção chamada Sheriff of Huddersfield, né, que inclusive nessa edição dupla aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essa música saiu como bônus, tá? E é uma tiração de sarro, evidentemente, em cima do cara, mas o que você tem que saber é o seguinte, que a importância do Rod Smallwood ultrapassa o papel de empresário. E eu vou contar um episódio daqui a pouquinho que você vai entender muito bem o que eu tô falando agora. Logo no começo da carreira da banda, houve um episódio que foi determinante para que o Iron Maiden sobrevivesse. Pois é, na época daquelas primeiras formações do Iron Maiden, muito antes deles gravarem o primeiro álbum, havia em Londres um clube roqueiro chamado Bandwagon Soundhouse, que era propriedade de um cara chamado Neil Kay. Esse clube ele fazia uma espécie de sessões de rock, né? Assim, as pessoas iam lá tomar cerveja, iam ouvir rock and roll, aquela coisa toda, né? Você já sabe aqueles clubes de rock que eram muito comuns nos anos 70. E esse cara ele permitia que algumas bandas iniciantes tocassem no local e também participassem da trilha sonora do ambiente ali. Então ele recebia um material muito grande, assim, muitas bandas iniciantes mandavam material para esse cara. E era uma quantidade tão grande que muitas vezes ele chegava no escritório dele e tinha pilhas e pilhas de fitas cassete para ele ouvir. E num determinado dia, ele chegou na mesa dele e tinha uma pilha tão grande de fitas de bandas novas que ele resolveu que naquele dia ele não ia ouvir nada daquilo, cara, que ele já tinha muito material para ouvir, e ele pegou essa quantidade de fitas que estava em cima da mesa dele e jogou no lixo. Quando ele jogou no lixo, uma das fitas caiu fora da lata de lixo. Quando ele foi apanhar essa fita, ele olhou e viu o nome da banda, falou: pô, que nome estranho. E a arte da capinha era muito bem feitinha e tal, não sei o que, blá blá blá. Ele falou assim: pô, não, essa aqui eu vou até deixar pra ouvir depois. Adivinha a fita de quem ele salvou da lata do lixo? A fita do Iron Maiden. Quando ele ouviu essa fita, ele ficou absolutamente embasbacado com o som. Ele passou a tocar a fita nos bailes, né, de sábado e domingo que aconteciam lá no clube, e depois ele chamou a banda para fazer um show lá que deixou todo mundo absolutamente chapado com a qualidade, e aí deu origem, por isso que aquele famoso disquinho, o Soundhouse Tapes, é por causa desse clube aí, o Bandwagon Soundhouse. Ou seja, se o Neil Kay não tivesse pego aquela, né, tirado aquela fita de todo aquele lixo que ele jogou fora, talvez o Iron Maiden não tivesse a oportunidade de ser tocado em algum lugar, talvez não tivesse a oportunidade de ter tocado lá no clube e, por conseguinte, talvez o Iron Maiden tivesse o mesmo destino de tantas outras bandas muito boas que não conseguiram se sobressair, não conseguiram sair ao sol do sucesso. Acaso? Pode ser. Sorte? Pode ser. Destino? Isso fica a teu critério. Uma outra curiosidade daqueles primeiros tempos do Iron Maiden, se você pegar fotos e vídeos daquela época, você vai reparar, e se você fizer a comparação, você vai reparar que o Steve Harris sempre foi um fã ardoroso do UFO, ou aqui no Brasil, como a gente diz, do UFO, aquele grande grupo
que teve o Michael Schenker na guitarra, lembra? Aquele grupo sensacional? Pois é, o Steve Harris sempre foi um grande fã do UFO, principalmente do baixista do grupo, que era o Pete Way, que era um cara absolutamente carismático em cima do palco. Ele usava umas roupas bem diferenciadas. Inclusive, se você pegar as primeiras fotos do Iron Maiden mesmo, naquela fase do Paul Diano, por exemplo, você vai reparar que muito das roupas e da postura de palco que o Steve Harris tinha naquela época era copiado do Pete Way, baixista e carismática figura do UFO. Faz essa comparação e você vai se surpreender. É claro que a história do Iron Maiden já foi esmiuçada por todo mundo. Aquele período do Paul Diano, todo mundo sabe, né? Que o Paul Diano foi mandado embora da banda porque bebia e cheirava cocaína pra caramba, esse tipo de coisa. Todo mundo já sabe muito dessa história. Então tem detalhes da história do Iron Maiden que todo mundo já sabe, inclusive os mais fanáticos já sabem. Mas naquele período do Paul Diano, da saída dele, da entrada do Bruce Dickinson, teve um momento de muita turbulência e de adaptação com relação a essa nova formação. E uma das primeiras pessoas que sucumbiram com essa nova fase do Iron Maiden no período Bruce Dickinson foi o batera Clive Burr, que era um batera absolutamente sensacional, que inclusive Clive Burr, que veio a morrer de esclerose múltipla em 2013, né? Ele foi inclusive homenageado pela banda. A banda fez alguns shows assim beneficentes para ajudar no tratamento dele. Era um cara querido, mas o que muita gente não sabe é que no meio da turnê do álbum Number of the Beast, clássico álbum, né? Que daqui a pouco eu vou falar um negócio a respeito desse disco, você vai ficar meio cabreiro comigo, mas deixa eu contar essa história. No meio da turnê do Number of the Beast, o Clive Burr aumentou muito o consumo de bebida e cocaína, principalmente bebida. Então, existem alguns shows que foram inclusive capturados em bootlegs, em piratas dessa turnê, que mostram o Clive Burr tocando mal, dando assim umas atravessadas. Por que isso acontecia, cara? Porque em grande parte desses shows, o Clive Burr ou estava bêbado ou estava de ressaca de tanta bebedeira. Para você ter uma ideia, durante a turnê do Number of the Beast, o Clive Burr tocava com um balde do lado ali na bateria, para que ele pudesse vomitar entre as músicas, de tão mal que ele passava em certos shows. Aí essa situação foi se tornando insustentável e chegou uma hora que o Clive Burr foi sumariamente demitido pelo Steve Harris. E já que a gente falou do Number of the Beast, né, que é esse disco aqui lendário aqui e tal, eu tenho algumas histórias com relação a ele que talvez você não conheça. A primeira delas é uma opinião que eu sempre tive a respeito desse álbum e que depois eu fiquei sabendo que era uma opinião compartilhada pela banda. Esse disco tem a ordem das músicas completamente errada. Não sei se você sabe, mas assim, antigamente os LPs eles eram pensados nessa ordem, o que deveria soar melhor no lado A e no lado B. Isso é uma coisa que acabou depois se perdendo com o advento do CD. Mas antigamente as pessoas pensavam nisso, né? Os artistas, o pessoal de marketing das gravadoras pensava muito nisso. E uma das teorias, não é uma teoria, é uma opinião minha mesmo, que eu tive desde o momento em que eu comprei esse disco na época, em 1982. A ordem das músicas nesse disco está errada. Não é possível que um disco desse maravilhoso, comece com uma canção tão fraca quanto Invaders. Pois é, não é possível que esse disco tenha uma música tão ruim chamada Gangland, né? Óbvio que todo mundo começa a ouvir esse disco pelo lado 2 dele. Caso você não saiba, era Number of the Beast. Pois é, eu sempre tive essa impressão. E em algumas entrevistas, assim, algum papo, uma vez eu tive um papo com o Steve Harris, numa das vezes que ele esteve aqui no Brasil, ainda com o Blaze Bayley na formação, e eu perguntei a respeito disso para ele,
E ele me respondeu uma coisa muito legal, em que eu até fiquei contente, porque era uma coisa que eu sempre pensei a respeito disso. Até hoje, o Steve Harris se arrepende muito de ter incluído nesse disco uma canção como Gangland, que era uma música composta pelo Adrian Smith e pelo Clive Burr. Ele se arrepende disso, ele comentou comigo isso numa entrevista, e ele comentou também que ele não deveria, não apenas ter incluído o Gangland, como ele não deveria ter colocado Invaders. Na verdade, essas músicas só entraram porque a banda não tinha um material extra. Ou melhor, tinha, mas eles erroneamente colocaram como lado B, que é uma música chamada Total Eclipse, que é muito melhor, muito superior a Gangland e Invaders. Inclusive, Invaders só entrou porque eles já tinham decidido que Total Eclipse seria um lado B e que não havia mais nada para colocar a não ser Invaders. Então eles acabaram incluindo isso aqui, inclusive numa ordem completamente errada. Então, o que é muito interessante, então, essa opinião que eu tive acabou sendo corroborada com esse papo que eu tive com o Steve Harris certa vez. Uma outra história bizarra a respeito desse disco é que ele foi mixado 2 vezes. Pois é, meu amigo e minha amiga. Eles acabaram fazendo uma mixagem, que na verdade foi feita pelo Martin Birch, que é aquele famoso produtor do Deep Purple, aquela coisa toda. Então o que acontece? Um detalhe que pouca gente sabe é que naquela época, hoje ainda também existe isso, mas também principalmente naquela época, os artistas e as bandas tinham um prazo para entregar os discos na gravadora, para que não furasse toda a campanha de marketing que já tinha sido planejada. O Number of the Beast, ele primeiro que as gravações atrasaram muito, e eles acabaram fazendo uma mixagem muito às pressas. Quando foi mostrada essa mixagem final pro Steve Harris, o cara ficou absolutamente alucinado, apavorado, porque assim estava muito ruim, muito ruim. Só que os caras tinham que entregar o disco. E aí o Rod Smallwood, que é o integrante não oficial, ele peitou a EMI pedindo uma prorrogação do prazo. Isso gerou uma briga, gerou uma discussão muito grande, um clima muito ruim, mas enfim, a gravadora acabou cedendo e deu alguns dias a mais para que eles pudessem fazer uma nova mixagem, que é exatamente essa que você conhece aqui. Ou seja, esse disco aqui é resultado de muita pressa e muita tensão. Tem um detalhe muito curioso que eu lembrei aqui. 22 Acacia Avenue, que é uma das melhores músicas desse disco, na verdade era uma música que o Adrian Smith tocava na antiga banda dele, chamada Evil Ways, e que acabou sendo reaproveitada e rearranjada aqui para esse disco. Uma outra história curiosa a respeito de uma música aqui desse disco, que é uma das minhas favoritas, que é The Prisoner. Obviamente você sabe que essa música ela começa com uma introdução falada, né? Que antes de entrar aquela levada de bateria espetacular que o Clive Burr colocou aqui. Essa introdução, na verdade, é o áudio de uma série da BBC dos anos 60 chamada The Prisoner. E o ator que recita essa fala é um grande ator inglês chamado Patrick McGoohan, que ele fazia o personagem Number 6 da série, né? Por isso que tem aquele diálogo no começo do Number 6, que ele fala que I'm no a number, I'm a free man. Lembra então? Pois é, esse áudio é extraído dessa série chamada The Prisoner. Um outro detalhe que pouca gente sabe é a respeito da entrada do Nicko McBrain. Pois é, como eu contei para vocês, o Clive Burr foi despedido, isso aqui é por conta daqueles problemas todos que ele tinha com o álcool. E o Nicko McBrain foi contratado, foi escolhido pelo Steve Harris porque ele tocava em alguns discos que o Steve Harris adorava, como uns álbuns de uma banda chamada Streetwalkers. Aqui, ó, por exemplo, ó. Esse disco aqui, por exemplo, olha que legal. Que na Inglaterra chama Downtown Flyers e depois saiu uma edição americana chamada Streetwalkers. Aqui, ó. Olha que bacana. Na verdade o disco é assim, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha que legal. Só que aí a capa, ó. Sacou? Pois é, então. E depois o Nicko McBrain também gravou esse disco aqui do Streetwalker chamado Red Card, também, que é bem legal. E também um outro trabalho que tinha chamado muito a atenção do Steve Harris com relação ao Nicko foram os discos que ele gravou com um dos guitarristas favoritos do Steve Harris, que era o Pat Travers.
Ele gravou esse disco aqui, ó, Making Magic, tá? E também esse outro disco aqui, ó, que também é um disco muito legal, chamado Putting It Straight, aqui, ó. Também, que é muito bacana. São os trabalhos anteriores do Nico McBrain. Ah, o Nico McBrain também gravou um disco que eu não tenho, que eu não gosto muito desse disco, de uma banda francesa de metal chamada Trust. Ele tá num disco chamado Marche au Crève, de 1981, que foi o trabalho anterior à entrada dele no Iron Maiden. Eu não gosto muito desse disco, por isso que eu não tenho aqui na minha coleção. Mas esses discos aqui do Streetwalkers e do Pet Drivers, eu recomendo muito que você aproveite as facilidades dos serviços de streaming, aquela coisa, e vá atrás desses discos, porque são muito legais e mostram o Nico McBrain num estilo muito diferente do que ele viria a mostrar no Iron Maiden. Um outro detalhe muito interessante e que pouca gente sabe é um dos grandes discos ao vivo de todos os tempos, que é o Live After Death do Iron Maiden, não tem overdubs, ou seja, não tem gravações sobrepostas feitas em estúdio, que já era uma prática muito comum daquela época. Mas no caso do Iron Maiden não, esse disco ao vivo, esse lendário disco, ele não tem overdubs e há vários erros nas músicas quando você ouve. É claro que você não vai perceber isso se você não tiver um ouvido muito apurado, como eu tenho, diga-se de passagem. Mas se você reparar bem, vou dar um exemplo. Pega a versão de Running Free que tem nesse disco e você vai reparar que no meio da música o Nico McBrain dá uma acelerada no andamento assim absurda e depois ele volta, ele acelera, ele volta. É um negócio impressionante. É um tipo de erro que normalmente as bandas corrigem nas gravações de estúdio, colocam essa gravação em estúdio sobreposta à trilha da gravação original ao vivo, por isso que chama overdub, mas no caso do Live After Death não tem isso. É um disco gravado ao vivo, cru e com vários erros, mas que mantiveram a espontaneidade das apresentações do grupo. Uma história que quase ninguém sabe é que o Bruce Dickinson quase saiu da banda durante as gravações do Somewhere in Time. Por quê? Porque no período que antecedeu as gravações desse disco, os integrantes da banda estavam compondo sozinhos as suas ideias, as suas canções, para depois mostrarem isso para o Steve Harris e o Rod Smallwood, que eram as pessoas que realmente decidiam o que iria entrar no disco ou não. E o Bruce Dickinson, nessa época, ele estava ouvindo muito aquela abordagem acústica do Led Zeppelin, principalmente no Led Zeppelin 3, assim. Então, o que aconteceu, cara? O Bruce Dickinson apresentou as músicas dele com essa vibe acústica, você tá entendendo? Ele achou que essas canções dele deveriam entrar no disco, dando uma mudada um pouco na sonoridade do Iron Maiden em relação aos discos anteriores. Cara, na hora que o Bruce Dickinson mostrou essas músicas, assim, o Steve Harris ficou pasmo. Ele falou, cara, você tá de brincadeira. Você vem aqui mostrar essas músicas simplesmente ridículas para uma sonoridade típica do Iron Maiden que a gente tem que ter nos álbuns. Então, assim, cara, essa rejeição ao material que o Bruce Dickinson mostrou causou nele uma tristeza. Ele deu uma brochada tão grande que ele pensou seriamente em sair do grupo. Ele conversou a respeito disso com os Rod Smallwood, e o Rod Smallwood, que é um cara muito esperto, falou, você tá louco, você vai abandonar a banda nessa fase, só porque as suas músicas foram recusadas, essas músicas aí que eram imitações do Led Zeppelin acústico. Não seja infantil. Meu amigo, minha amiga, antes de eu continuar com essas histórias interessantes, presta atenção nessa mensagem que eu tenho para você que é pai, mãe e está muito preocupado com o futuro dos seus filhos neste planeta cada vez mais lotado de lixo plástico. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram
que existe micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de microplásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. E aí, o Bruce Dickinson acabou sendo convencido, de uma certa forma, a dar uma baixada na bola, assim, mas ele quase realmente saiu da banda. Outro cara que ficou muito insatisfeito durante essas gravações, por conta de rejeição de material, foi o Adrian Smith, porque ele ficou absolutamente puto da vida, ele ficou muito mal quando a banda recusou uma música chamada Reach Out, que depois de muita discussão acabou sendo lançado como lado B de compacto, e acabou entrando até como material extra nessas edições especiais. Mas na época essa música foi recusada, ele ficou louco da vida dessa música ter sido recusada pelo Steve Harris. Não sei se ele chegou a ponto de querer sair da banda, mas assim, o clima entre o grupo nunca mais foi o mesmo depois dessa época. Inclusive, dentro da história da banda, muita gente diz que alguns shows da turnê do Somewhere in Time foram bem abaixo do padrão que o Bruce Dickinson costumava mostrar. Muito por conta desse muxoxo, vamos dizer assim, para usar um termo bem antigo, muito por conta dessa tristeza que ele teve ao ter as suas canções recusadas. Se eu não me engano, foram umas 5, 6 canções que foram totalmente recusadas pelo Steve Harris. E o poder do Steve Harris dentro da banda é tamanho que ele é capaz de pegar algumas ideias dos integrantes do grupo e remodelar completamente, como foi o caso de Can I Play With Madness, que é uma música do Adrian Smith, só que era uma balada. Parece incrível, né? Mas a música original chamava On the Wings of Eagles e era uma balada do Adrian Smith, que o Steve Harris recebeu a sugestão dele e falou: pô, isso aqui não, desse jeito não dá, mas se fizer dessa outra forma, e ele mudou completamente a música, que é exatamente a versão que a gente conhece até hoje. Então, esse é um detalhe curioso. Uma das coisas que as pessoas não conseguem entender muito bem foi a entrada do Yannick Gers. Para muita gente, ele é um guitarrista medíocre. Eu não sei se eu discordo disso, embora ele tenha um trabalho muito interessante no período pré-Iron Maiden. Por quê? Porque o Yannick foi guitarrista da banda do Ian Gillan, né? Ele, inclusive, ele chegou a participar de 2 discos aqui, esse Double Trouble, né? Que é um pedaço ao vivo, um pedaço em estúdio, e também desse aqui, ó, do Magic, tá ok? E ele estava na banda do Ian Gillan até o momento que o Ian Gillan aceitou o convite para entrar no Black Sabbath. Lembra quando eles gravaram o Born Again? Uma vez eu entrevistei o Yannick Gers, que é um cara muito gente fina. Aliás, eu até depois eu vou tentar achar uma foto da entrevista que eu fiz com o Yannick Gers e com o Dave Murray, assim, os dois, gente finíssima total. Tem um presente para você. Clique agora no link aqui embaixo na descrição do vídeo e eu vou te dar de presente o texto de uma entrevista que eu fiz com o Dave Murray e o Yannick Gers. Vou te dar de presente, basta você clicar aqui embaixo no link que tem aqui na descrição do vídeo. É um presente para você. E ele me contou que ele quase entrou na banda do Dee Snider, depois que ele saiu do Twisted Sister, que era isso aqui, ó, o Desperado. Ele quase entrou na banda. E sabe quem era o batera da banda? O Clive Burr. Pois é, você vê como as coisas vão se encaixando, né? E aí o que acontece? E o Yannick, ele acabou tocando com o Clive Burr e com o Paul Di'Anno num grupo simplesmente horrível chamado Gog Magog.
ou Gog Magog, eu falo Gog Magog, era teoricamente um super grupo, né? Porque era o Paul Di'Anno, o Clive Burr, o Neil Murray, que era baixista do Whitesnake, e o Pete Willis, que era aquele guitarrista do Def Leppard. Lembra que foi mandado embora? Que foi substituído pelo Phil Collen? Pois é, mas os 2 primeiros discos do Def Leppard, o On Through the Night e o High and Dry, são com o Pete Willis. E aí foi montado esse supergrupo, só que eles lançaram um disco simplesmente horrível, que eu me recuso terminantemente a ter aqui na minha casa. Eu vou botar a capa aqui para vocês, e vou botar o link para vocês ouvirem, vocês vão sentir que era realmente muito ruim. E o Yannick conheceu o Bruce Dickinson quando eles participaram juntos com o Marillion, num daqueles eventos da série Prince Trust. Lembra que aconteciam em Londres, uns eventos beneficentes? E lá eles cantaram uma música do Mother Hoople, chamada All the Young Dudes, né? Aquele grande clássico. E o Bruce Dickinson, quando ele saiu do Iron Maiden e gravou o primeiro disco solo dele, o Tattoo Millionaire, antes de ele gravar o disco, ele lembrou do Yannick Gers, que eles tinham se dado muito bem, o cara tinha tocado muito bem, e o Bruce Dickinson levou o guitarrista para tocar na banda solo dele. Aliás, por falar nisso, todo mundo sabe que o Bruce Dickinson saiu da banda, né, para fazer as carreiras solo dele, não sei o que, blá blá blá, aquela coisa toda, no final da turnê do Fear of the Dark. Só que o que quase ninguém sabe é que antes dele sair do grupo, houve uma briga muito grande dele com o Steve Harris e com o Nico McBrain. Uma briga que inclusive quase chegou à troca de socos. Porque o que acontece? O Bruce Dickinson já queria fazer carreira solo, queria fazer um monte de coisa, esgrima, aviação, o Diabo A4, e ele comunicou ao Rod Smallwood e ao Steve Harris que ele ia sair da banda. Inclusive, o Rod Smallwood conta que ele não deixou o Bruce Dickinson contar isso diretamente pro Steve Harris, porque o Steve Harris provavelmente ia dar uma porrada no Bruce Dickinson, que a relação já estava meio estremecida. Então assim, o Rod Smallwood contou pro Steve Harris que o Bruce ia sair, não sei o que, bababá. O Steve Harris ficou louco da vida, porque eles estavam no meio de uma turnê. E aí o Bruce Dickinson prometeu que ia terminar de fazer a turnê e depois sair da banda, né? Atitude profissional. Só que não foi tão profissional assim, porque o Dave Murray me contou nessa entrevista que eu fiz com ele aqui, junto naquele papo que eu tive com o Yannick, ele me contou que na turnê do Fear of the Dark, depois que o Bruce Dickinson ele anunciou a saída dele para os integrantes da banda, ele começou a fazer um certo corpo mole. Conforme a turnê ia chegando ao fim, ele começou a fazer um certo corpo mole assim, em alguns shows. Inclusive ele falava assim que quando o Bruce Dickinson, quando o Iron Maiden ia fazer show, por exemplo, em grandes cidades, tipo Paris, Londres, Roma, o cara tava o Bruce Dickinson de sempre, mas quando eles iam pro interior da França ali, diz que o Bruce Dickinson dava meio um migué, sabe? Tipo, não cantava certas partes das letras, ficava meio balbuciando. Cara, isso deixou o Steve Harris louco da vida, o Nico McBrain também, que é um cara que tem um temperamento muito explosivo, e teve essa briga que quase chegou às vias de fato, ou seja, troca de socos. Por muito pouco a saída do Bruce Dickinson não foi recheada com olhos roxos. E tem um detalhe que pouca gente sabe. Antes do Blaze Bayley ser escolhido, sabe quem seria o vocalista do Iron Maiden? O Doug White. É aquele mesmo Doug White que gravou alguns discos com o Rainbow, que tocou com Yngwie Malmsteen, cantou com Michael Schenker. Exatamente, o Doug White era para ser o cara escolhido para substituir o Bruce Dickinson no Iron Maiden. Só que o que acontece? Chegou na hora da decisão, o Steve Harris, que já tinha uma certa amizade
com o Blaze Bayley, porque ele gostava do Wolfsbane, que era o grupo que o Blaze Bayley estava, meio que tendeu pro cara, assim. Ele convenceu o Nico McBrain também, que disse que era um cara melhor, porque tecnicamente falando, o Doug White era muito mais cantor do que o Blaze Bayley. Mas aí, sabe aquela coisa da camaradagem? Pois é, e o Blaze Bayley acabou sendo escolhido em detrimento ao Doug White. E como todo mundo sabe, a fase Blaze Bayley foi realmente um pesadelo para a banda, né? E para a grande maioria dos fãs. Embora eu considere o X Factor um disco bem legal, mas o Virtual Eleven é realmente uma piada esse disco, né? E uma história muito interessante é a seguinte: a banda estava numa fase muito ruim com o Blaze Bayley, recebendo muitas críticas que chegaram a afetar o agendamento de shows das turnês. As datas a agenda começou a ficar, eu não vou dizer vazia, mas a agenda da banda começou a não ficar tão intensa quanto nos anos anteriores. Até porque a receptividade do Virtual Eleven foi a pior possível. E aí o Blaze Bayley, que nunca foi um cantor digno, vamos dizer assim, de substituir um cara como o Bruce Dickinson, é um bom cantor? É, mas assim, não é um cara para substituir o Bruce Dickinson. E ele acabou sendo fritado meio dentro da banda, né? E o que acontece? Demitiram o Blaze Bayley, já sabendo que iriam ter o Bruce Dickinson de volta. E o Bruce Dickinson só foi contatado para voltar pela interferência total do Rod Smallwood, que é o cara que manda na banda junto com o Steve Harris. Steve Harris não queria a volta do Bruce Dickinson, mas nem pintado de ouro. Só que a influência do Rod Smallwood é tão grande que ele teve uma série de reuniões com o Steve Harris e disse: ou a gente volta com o Bruce Dickinson, ou a banda vai terminar, porque a gente precisa de um fato que seja estrondoso o suficiente para recuperar o público que a banda estava perdendo até então. Então, depois de muita conversa, depois de muitas reuniões a sós, o Steve Harris teve que engolir o fato de que deveria ser feita uma proposta para o Bruce Dickinson voltar. E aí o Bruce Dickinson, que já tinha sua carreira solo, que era legal, assim, mas comercialmente falando não andava nada bem. E aí o Bruce Dickinson aceitou voltar ao Iron Maiden, desde que o Adrian Smith também voltasse com ele, porque os dois estavam tocando juntos na carreira solo do Bruce Dickinson. Ele só voltaria com a volta também do Adrian Smith. A empresa Iron Maiden teve que aceitar essa condição do Bruce Dickinson, de ele só voltar se o Adrian Smith voltasse. E o Steve Harris falou assim: vai voltar? Também o Yannick também não vai sair. Então por isso que a banda passou a ter 3 guitarristas. Essa é a verdade. Não adianta o cara vir com o papo: não, veja bem, porque a gente com 3 guitarras, a gente tem abrir mais novas possibilidades de som. Não, cascata, isso é bobagem. Tanto que você vê que nos shows do Iron Maiden, quem toca pra valer mesmo guitarra é o Dave Murray e o Adrian Smith. E o Yannick fica fazendo aquelas palhaçadas. É o Paul Stanley do heavy metal, né? Fica fazendo aquelas dancinhas, esfregando guitarra, não sei o quê. E quando você vai ouvir o que o cara tem pra tocar ali, não sai nada. Vamos falar a verdade, vai. E outra coisa, né? O Yannick Gillan era um cara adorado dentro da banda, né? Todo mundo adorava o cara, né? Todo mundo pensou: não, tremenda sacanagem despedir o cara para voltar o Adrian Smith. Por isso que também ele foi mantido no grupo. Uma outra história que pouca gente sabe, quase ninguém sabe, é que o DVD do Rock in Rio não era para ter sido lançado. Meu amigo, minha amiga. Olha só, o problema todo aconteceu o seguinte: imagina você, o Iron Maiden, que uma coisa é você fazer um DVD num show seu, né? Onde você tem o controle de tudo. A outra coisa é você gravar o DVD num festival, com outras bandas, com outra estrutura. O que é que acabou acontecendo? As filmagens originais da apresentação do Iron Maiden no Rock in Rio ficaram
simplesmente horríveis. Tinham tantos erros de captação de imagem, de captação de áudio por parte da empresa contratada, que você pode inclusive reparar, se você assistir o DVD com muita atenção, você vai reparar que o Dave Murray e o Adrian Smith aparecem muito pouco quando em relação aos outros integrantes do grupo. Por quê? Porque essas imagens desapareceram. As imagens especificamente captadas dos dois simplesmente desapareceram. E aí o que aconteceu? Esse DVD não ia sair de forma nenhuma, o que teria sido um prejuízo absurdo. Aí o que aconteceu? O Steve Harris, absolutamente exausto, mesmo assim ele chegou e falou assim: não, cara, peraí, vamos tentar salvar isso aqui. Ele acabou montando um estúdio de edição na casa dele lá em Portugal, com inclusive um estúdio de edição extremamente moderno, com uns programas de edição modernos, e o cara aprendeu a manusear aquilo de forma a tentar salvar o material que restou. E vamos dar a mão palmatória. O Steve Harris fez um trabalho brilhante, porque se eu não tivesse contado essa história para você provavelmente não ia perceber assistindo o DVD do Rock in Rio. E foi exatamente isso que aconteceu. O Steve Harris não só praticamente reeditou as imagens, como ele também remixou o áudio também, que tinha problemas terríveis. Ou seja, a gravação original, a captação foi um desastre. E esse DVD foi salvo pela perseverança, pela obstinação do Steve Harris em lançar um produto legal. Isso aí você tem que tirar o chapéu pro cara. Steve Harris, inclusive, né, eu acabei de falar agora que ele montou, ele morou em Portugal durante muito tempo, e o Steve Harris, ele fala português. Ele fala português assim. Na hora que você vai conversar com ele, você tem que falar um pouquinho devagar para ele entender. Mas assim, ele consegue se comunicar em português, sim. E um outro detalhe dessa volta do Bruce Dickinson, ela provocou a seguinte situação. Desde que o Bruce voltou e lançou o Brave New World, né, que é esse disco aqui sensacional, que é muito legal mesmo, nunca mais o Steve Harris e o Bruce Dickinson ficaram sozinhos no estúdio compondo juntos. Isso nunca mais aconteceu. A relação deles hoje é cordial, né, em termos profissionais. Melhorou um pouquinho depois da doença seríssima que o Bruce Dickinson teve, né? O Steve Harris se mostrou bastante solidário. Isso, de uma certa forma, reaproximou um pouquinho, mas ainda eles não voltaram a ser amigos. Eles têm uma relação cordial, mas a amizade mesmo, como Steve Harris tem com o Nico, por exemplo, não, isso não existe mais. Tem um disco do Iron Maiden assim que todo mundo, a maioria das pessoas assim acha meio ruim assim. Eu até gosto de algumas faixas, mas que tem uma capa simplesmente horrorosa, que é o Dance of Death. E a história dessa capa é o seguinte, cara, essa capa ela é tão ruim, que na verdade ela esconde uma história absurda. Lembra quando eu falei lá atrás aquela coisa da entrega do disco nos prazos, aquela coisa toda, não sei o que, bababá? Pois é, a capa desse disco ela é tão ruim porque na verdade ela é o esboço do que ela deveria ser feita. Só que os caras estavam tão atrasados, que o Steve Harris e o Rod Smallwood falam assim: não, cara, lança esse esboço mesmo, porque nós não vamos ter tempo de retrabalhar essa capa. Então a capa do Dance of Death ela é horrível, exatamente, é uma bobagem, principalmente por isso, porque na verdade ela era um esboço do que ela deveria ser. E aliás, é uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, mas o Bruce Dickinson já deu uma declaração dizendo que o Dance of Death é um dos discos favoritos na discografia do Iron Maiden, né? Porque é um absurdo total. Tudo bem que tem umas canções legais aqui, mas, cara, pra ser Bruce Dickinson, né? E esse disco, o Dance of Death, ele tem uma curiosidade. Tem uma música nele chamada Face in the Sand. Pra você ter uma ideia, essa música foi também uma das mais demoradas para ficar prontas na história do Iron Maiden, porque justamente cismaram de que o Nico McBrain tinha que usar 2 bumbos nessa música. E pro Nico McBrain isso foi um tormento, foi um terror, tanto que inclusive ele demorou, se não me engano, 5 dias
até acertar o take final do que você ouve aqui. E ó, eu vou falar uma coisa, hein? Eu falei um pouco mal do Blaze Bayley, mas ele tem um disco muito bom com o Wolfsbane, depois que ele foi mandado embora do Iron Maiden, que é o Wolfsbane Save the World. Você vai ver a capa aqui, eu não consegui encontrar esse disco até agora, mas você vai ver a capa por aqui. E os dois primeiros discos sós do Blaze Bayley também são muito legais, viu? Então, também não vamos... Agora, a fase do cara hoje em dia é simplesmente horrível, né? Assim, ele tem lançado um disco pior que o outro. Mas isso aí, você já sabe, isso aí não é novidade. O que talvez seja novidade é que o Iron Maiden está no fim. Meu amigo e minha amiga, o Iron Maiden está no fim. É muito provável, assim... Caso, pode até ser que aconteça alguma reviravolta, mas a princípio a turnê de 2019 é a última que o Iron Maiden vai fazer. Principalmente porque o Nico McBrain não aguenta mais fisicamente fazer uma turnê extensa como o Iron Maiden sempre faz. E também o Dave Murray também não aguenta mais, porque ele alega... Isso eu fiquei sabendo por uma fonte interna dentro da banda. Ele alega que ele está envelhecendo e não está vendo e não está compartilhando o crescimento do neto ou da neta dele, eu não sei bem. Mas assim, essa fonte dentro da banda me garantiu isso, de que sim, o Dave Murray também não aguenta mais, porque ele está vendo esse crescimento da família dele, não está acompanhando o crescimento da família dele. Então isso é uma coisa que para qualquer avô, né? Depois de tanto tempo, deixa todo mundo meio injuriado. Então pode acontecer, né? Aliás, é bem provável que essa turnê de 2019 seja realmente a última do Iron Maiden. Vamos ver o que vai acontecer. Agora a gente chegou num momento muito delicado do nosso episódio aqui e que certamente vai deixar os fãs do Iron Maiden bem bravos. Os plágios. Olha, comprovadamente, o Iron Maiden é uma banda que ele se autoplagia o tempo todo, né? Vou te dar o exemplo mais recente disso, é a Shadows of Valley, né? Do Book of Souls, que é chupada da Wasted Years. Você tá entendendo? Deixa eu ver quem mais, a outra. A Clansman, por exemplo, ela é derivada da Infinity Dreams, tá? Existem uma série de autoplágios, mas até aí tudo bem. Só que o Iron Maiden, ele vamos dizer que plágio mesmo, que inclusive o Iron Maiden foi condenado, foi quando eles pegaram a letra de uma canção de um grupo bem obscuro, uma banda chamada Beckett. Eu tô atrás do disco dessa banda e eu não consigo encontrar porque ele é muito raro. E o Beckett tinha uma música, Beckett era uma banda dos anos 70, tinha uma música chamada Life's Shadow. E a letra de Life's Shadow foi colocada praticamente sem alteração na clássica música do Iron Maiden chamada Hallowed Be Thy Name. Assim, a letra é praticamente idêntica. E o que é mais interessante, essa mesma música do Beckett, a Life's Shadow, serviu de inspiração para outra música do Iron Maiden, que é Nomad. Eu vou colocar as canções aqui embaixo, as três músicas, aliás, vou colocar os links de todas as canções que são quase plágios aqui, para você realmente comparar. O que é mais comum mesmo é o quase plágio, né? Quando você ouve uma música do Iron Maiden e você pensa assim, pô, mas eu já ouvi isso antes. Vou citar apenas aqui alguns exemplos, vou colocar aqui embaixo alguns exemplos desse tipo de apropriação de ideias, vamos dizer assim. Tem uma canção do Virtual Eleven chamada Don't Look to the Eyes of a Stranger. Se você prestar bem atenção, sabe de onde ela vem? De Heart Shaped Box do Nirvana. Ouve aqui embaixo os links comparativos e você vai sacar. Incrível, né? Veja o caso, por exemplo, também de Speed of Light, lá do disco Book of Souls. Se você prestar bem atenção,
você vai reparar que o riff dela é uma adaptação um pouquinho mais acelerada do riff de Enter Sandman do Metallica. E além disso, ela tomou emprestado várias ideias de uma canção do Dio chamada Evil Eyes. Ouça as duas músicas e você vai sentir essa semelhança. Garanto que você não tinha prestado atenção nisso. Quer um outro exemplo de ideia meio surrupiada? Pega a introdução de baixo que o Steve Harris colocou numa música chamada Blood on the World's Hands, que é do X Factor, e compara com Natural Science do Rush, que é aquela canção do Permanent Waves. Faz a comparação. Faz a comparação entre Moonchild do Iron Maiden, né? do Seventh Son of a Seventh Son, com Animal House do Udo, né? Aquela banda do ex-vocalista do Accept. Para quem gosta mesmo de metal, você consegue ouvir, por exemplo, The Wicker Man sem lembrar de Running Wild do Judas Priest? Você reparou que Fear of the Dark tem umas ideias emprestadas de uma música dos Sisters of Mercy chamada Temple of Love? Se você ouvir uma música de um grupo chamado White Spirit, Midnight Chaser, se não me engano é o título dela, ouça essa música e depois ouça 2 Minutes to Midnight do Powerslave. Ó, muito ali. Tem uma outra canção do Book of Souls chamada The Red and the Black, que é meio prima irmã de uma música do Uriah Heep chamada I Hear Voices. Fala a verdade, você consegue ouvir uma música chamada Fear is the Key do álbum Fear of the Dark sem lembrar de Perfect Strangers do Deep Purple? O apreço que o Steve Harris tem pelo UFO, que era a banda do Michael Schenker, ela também aparece numa ideia tomada emprestada de uma música do Michael Schenker Group chamado Captain Nemo, que o Steve Harris usou em Back to the Village do Powerslave. Presta atenção. E para terminar esses exemplos de quase plágios, pega The Fugitive do álbum Fear of the Dark e compara com a canção chamada It's Not Crime de um grupo chamado Vex, que eu vou colocar aqui embaixo. Cara, é muito parecido. Enfim, todas essas histórias que eu contei aqui pra você, talvez os fãs mais radicais já conheçam, né? Aqueles fãs chatos pra burro que encaram o Iron Maiden como se fosse um deus. Certamente eles vão reclamar. Pô, mas isso eu já sabia, não sei o que, blá 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 blá. Tudo bem, esse vídeo aqui não foi feito para fãs chatos, e sim para fãs normais do Iron Maiden que gostam de histórias que pouca gente conhece. Beleza? Então esse foi mais um episódio aqui do Aposto Que Você Não Sabe. E não esquece de fazer assinatura aqui do canal, blá blá blá, aquela coisa toda. Ah, e não esquece de clicar aqui no link aqui embaixo para você ter acesso a um presente, que é o texto da entrevista que eu fiz com o Dave Murray e o Yannick Gers quando eles vieram aqui para o Brasil. Clica aqui, é um presente para você. E a gente volta logo mais com mais um capítulo dessa série aqui dentro do canal do Regis Tadeu, que sou eu mesmo, tá bom? Um abração e até a próxima.